Sabe aquela sensação de entrar num hospital e de repente parecer que você está em outro planeta? O mundo lá fora continua, mas ali dentro as regras são outras, os cheiros são outros, até o tempo parece passar de um jeito diferente. É uma experiência que quase todo mundo já viveu e que pode deixar a gente bem confuso, até um pouco perdido. Mas por que será que isso acontece, né? Por que justo num lugar que foi feito para cuidar, a gente acaba se sentindo, às vezes, menos a gente mesmo? Essa sensação, olha, não é por acaso não. Vamos mergulhar nisso para entender a lógica por trás desse sentimento. Para começar, a gente precisa entender que um hospital não é só um prédio. Ele é o que a sociologia chama de uma instituição total. E essa imagem aqui ilustra a ideia perfeitamente. Pensa só, assim como um quartel, um internato, o hospital tem um conjunto próprio de regras, de rotinas, que acabam moldando a vida de todo mundo que está ali, dos pacientes até a própria equipe. A definição formal é essa. Basicamente, é um lugar que administra, todos os aspectos da vida de quem está lá dentro. E essa administração total tem um efeito direto na nossa identidade. E essa perda de identidade acontece em coisas muito práticas, do dia a dia. A pessoa deixa de usar a própria roupa e veste aquela camisola de hospital. Ela não escolhe o que vai comer, come o que é servido. Os horários de dormir, de acordar, são todos impostos. Os cheiros de casa, os objetos pessoais, a família, os amigos, tudo aquilo que define a nossa vida fica do lado de fora. Isso é a tal da despersonalização na prática. E olha só, dentro dessa instituição, a comunicação também segue regras próprias. Um exemplo perfeito disso é a confusão que muita gente faz entre UTI e CTI. A maioria das pessoas pensa assim, na verdade. UTI, nossa, soa muito mais assustador. Parece algo definitivo. Já a CTI parece um estágio anterior, talvez menos preocupante. É o que a gente imagina coletivamente. Mas será que é isso mesmo? Pois é, a realidade é bem mais simples e, de certa forma, surpreendente. A diferença entre as siglas é basicamente uma escolha de marketing do hospital. A ideia é tentar suavizar o impacto da notícia para a família. Dizer que alguém foi para o CTI pode soar um pouco mais leve, mas a verdade é outra. Então, o ponto central é este. Não importa se é centro ou unidade. O que define o setor de verdade é a terapia intensiva. Ou seja, é um lugar onde a equipe precisa ficar de olho no paciente 24 horas por dia, com monitoramento total. A gravidade e o nível de cuidado são exatamente os mesmos. E já que a gente está falando de como a linguagem do hospital pode ser confusa, existe outro conceito que é ainda mais importante e, infelizmente, muito mal compreendido. Vamos agora para o nosso tema central, o cuidado paliativo. Essa é a primeira coisa que vem à cabeça de muita gente. É o grande medo, a imagem que se formou. Ouvir que um familiar vai entrar em cuidados paliativos e achar que a medicina simplesmente desistiu, que lavou as mãos. E a resposta para isso é um sonoro e definitivo não. Na verdade, é justamente o contrário. Cuidado paliativo não é abandonar. É cuidar de uma forma diferente, com um foco completamente diferente. Aqui está a definição correta. O objetivo muda. Em vez de ficar buscando uma cura a qualquer custo, muitas vezes com procedimentos invasivos e dolorosos, o foco passa a ser garantir que o paciente não sinta dor, não tenha desconforto e viva os seus dias com a maior qualidade e dignidade possível. E isso nos leva a uma questão extremamente delicada. Quem é que toma essa decisão? E como a família lida com aquele peso enorme de supostamente não estar fazendo de tudo pela pessoa que ama? Esse aqui é o coração do sofrimento da família. A culpa. Aquela sensação de que, ao concordar com os cuidados paliativos, se está sendo responsável por não prolongar vida, mesmo que esse prolongamento signifique mais dor, mais sofrimento para o paciente. É fundamental entender como esse processo funciona. A decisão de iniciar os cuidados paliativos é uma decisão técnica, é da equipe de saúde. São os médicos e enfermeiros que avaliam que certos procedimentos, como uma reanimação ou uma nova intubação, seriam fúteis. Ou seja, seriam muito violentos e trariam uma sobrevida de poucos dias, mas com muito sofrimento. A partir daí, a prioridade absoluta se torna a qualidade dessa finitude. Então, a mensagem mais importante que precisa ficar muito clara é esta. Quando a equipe de saúde comunica a entrada em cuidados paliativos, ela está, na verdade, dizendo para a família, olha, nós, como profissionais, decidimos que este é o melhor caminho para garantir o conforto do paciente. Nós estamos tirando dos ombros de vocês o peso dessa escolha. É um ato de cuidado não só com quem está doente, mas também com a família.
No final das contas, essa discussão toda sobre cuidados paliativos nos leva a uma reflexão muito mais profunda sobre o que a gente realmente valoriza no final da vida. E a pergunta que fica é essa. O cuidado paliativo propõe que a dignidade, o conforto e a ausência de dor são prioridades absolutas. Num ambiente que, como a gente viu lá no começo, pode nos despersonalizar, essa é a busca final pela humanidade. Garantir que até o último momento a pessoa seja tratada com o máximo de respeito. O foco não é em quantos dias a mais se pode viver, mas sim na qualidade de vida que se pode ter em cada um desses dias.